E aí nós vamos, nós terminamos lá o Salmo 119, graças a Deus, né? Ai, meu Deus. Estudamos bastante bastante não, estudamos superficialmente algumas leis de interpretação, a gente viu a importância daquele salmo que fala sobre a palavra de Deus, e agora, então, nós vamos estudar sobre a vida do Senhor Jesus. É tão interessante porque nós conhecemos bem, né? Vamos, se a gente pode dizer assim, a vida de Jesus, mas quando eu comecei a estudar, a preparar essas aulas, eu fiquei pensando, meu Deus, é uma coisa tão, ao mesmo tempo, tão conhecida, e vamos dizer assim, tão simples, mas é algo assim tão profundo, ah, tão solene, né? Se a gente pode dizer assim, tão único, né, Kel? tão difícil, inclusive, da gente entrar nesse assunto, né? Que eu fiquei pensando, meu Deus, só o Senhor mesmo para dar graça, para nos dar graça, né? Para a gente poder compreender um pouquinho. Mas eu achei assim muito importante que a gente entrasse mesmo nesse assunto, porque o Senhor Jesus, ele é o cerne de todas as coisas, ele é o assunto principal das Escrituras, ele tudo de mais importante é voltado para o Senhor Jesus, e todas as coisas vão convergir nele, né? Todas as coisas vão convergir mesmo nele. Então, para nós, hoje, é muito importante que a gente conheça o Senhor e prossiga conhecendo cada dia mais, porque isso é que nos traz força, é isso que aumenta a nossa fé. Então, queridos, que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós nesse tempo que a gente vai estar estudando e que a gente possa conhecer-se mais um pouquinho, né, do propósito dele, e que não seja assim coisas que a gente está acostumado, que a gente está tão acostumado a falar sobre o nascimento, a gente está tão acostumado, às vezes, a falar sobre a morte de Jesus, que às vezes isso não alcança o nosso coração. Mas isso tem uma lição muito profunda, muito solene, muito grandiosa atrás dessas coisas todas. E eu creio que Deus quer que a gente conheça um pouquinho disso. É claro que nós não vamos conseguir, e acho que ninguém consegue conhecer totalmente, eu acho que só na eternidade, nós vamos gastar a eternidade, se a gente pode dizer assim, toda, né? Que a eternidade não termina, mas conhecendo o Senhor. Mas então é isso aí, queridas. Eu espero que as irmãs tenham lido lá, João, né? Vamos começar com uma oração. Vou ler esse primeiro versículo de João, que fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vamos orar então para a gente iniciar. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta manhã. Queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos encontrar aqui, pela liberdade de estudar a tua palavra. Ó Senhor, nós colocamos mesmo essa palavra diante do Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa alcançar no nosso coração aquilo que o Senhor quer alcançar, Senhor. Pedimos mesmo que o Senhor ministre através dessa palavra, ó Deus, e que as nossas vidas sejam tocadas por tudo aquilo que o Senhor vai nos falar, Senhor. Que haja revelação, que venha do céu mesmo, ó Deus. Nós pedimos que realmente a gente não possa tratar esse assunto assim de uma maneira qualquer, mas que realmente isso possa encher o nosso coração, não só de temor, mas de alegria, de esperança e de fé. Em nome de Jesus, amém. Então, Joyce, você pode colocar aí, começar a colocar os slides para nós? E aí, esse é o primeiro versículo, né? Nós conhecemos muito bem esse versículo, que está lá em Isaías, que fala: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Cada nome aqui do Senhor Jesus tem um significado tão maravilhoso. O primeiro é maravilhoso mesmo, né? O nome dele é maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Hoje nós vamos ver um pouquinho desse Pai da eternidade.
e ele é o príncipe da paz. Que coisa maravilhosa. Essas são as características do nosso Senhor Jesus, né? O nosso Salvador. E o Senhor Jesus é aquele em que nós cremos, é aquele que nos amou e deu sua vida por nós, né? Derramou o sangue dele por nós, porque ele era o Filho unigênito de Deus, único, mas depois que ele veio ao mundo e morreu por nós, ele se tornou primogênito, ele é o primeiro, nós somos seus irmãos, é o que a palavra de Deus fala. E esse amor tão grande, isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, é algo que a gente realmente não consegue alcançar, que a gente não consegue entender esse amor, porque ele nos amou, a gente ainda é pecador, ainda inimigos dele, né, o que fala lá em Romanos 5, mas mesmo assim ele nos amou. E esse amor, queridos, esse propósito de Deus, essa vida de Jesus, da encarnação de Jesus, que nós vamos ver um pouquinho hoje, isso tudo foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Nós vamos ver alguns versículos sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que quando houve o pecado, é que Deus, então, fez o plano B, né, dele, que era o Senhor Jesus Cristo, mas nunca foi o plano B. Deus sabia, na onisciência dele, ele sabia tudo que iria acontecer. E aí, isso aí já foi planejado antes da fundação do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que ninguém obrigou a ele dar a vida, mas ele espontaneamente deu a vida dele por nós. Então, isso é uma coisa muito importante. Pode passar, Joyce, por favor. E é muito importante, queridos, que a gente vá meditando nessas coisas, que essas coisas possam encher a nossa mente. Porque quando a gente para e começa a pensar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, aquilo que ele fez por nós, é algo assim muito importante. Então, nós precisamos meditar sobre diante do Senhor, porque isso enche o nosso coração realmente de fé e de esperança, e de um amor assim tão grande, que é aquilo que Paulo falou, que o amor de Deus, então, nos constrange. E então a gente vê alguns versículos, e nós vamos usar bastante versículos, e é muito importante que as irmãs abram, né, na Bíblia, porque a Bíblia, então, é a base de tudo, né? E o primeiro versículo eu escrevi aí, as irmãs podem abrir se quiser, mas não tem necessidade. Que lá está em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Realmente é um mistério. Aquele que foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Isso é um resumo da vida do Senhor Jesus, né? Ele se manifestou na carne e ele foi contemplado pelos anjos, né? Porque, pensa bem, irmãs, o Senhor Jesus, antes dele encarnar, ele não tinha uma forma humana. Ele tomou essa forma humana depois que ele veio ao mundo. E essa forma humana, ele vai levar para a eternidade. Vocês já pensaram isso? Isso é uma coisa assim, muito séria, muito importante. Ele resolveu, ele quis assumir a nossa forma humana, a forma de corpo mesmo. Ele está com o corpo glorificado. Por isso que fala que ele é o primogênito entre os mortos. Antes dele vir aqui à Terra, ele não tinha forma de homem. Mas depois que ele veio à Terra, que se encarnou, ele tem essa forma e vai ter eternamente, vai ser a forma que nós vamos ter também, com o nosso corpo glorificado. Isso é algo tremendo, é algo que toca o nosso coração de uma maneira muito grande, muito profunda, né? E aí a gente vê por que nós precisamos estudar, pelo menos tocar um pouquinho nesse mistério, nessa vida do Senhor Jesus, né? Porque esse aqui, o segundo versículo, é o propósito de Deus. Até que todos, somos todos, não é um ou outro, mas somos todos aqueles que creem em Jesus, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno, total conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui
é aquilo que Deus tem para nós. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa aqui. Que a gente chega na unidade da fé e tem esse pleno conhecimento do Filho de Deus. Com certeza, esse pleno conhecimento vai ser só hoje, dentro da nossa capacidade, né? Porque nossa capacidade é muito limitada, nossa mente é muito limitada. Mas Deus quer que a gente chegue à perfeita varonilidade. Ele não quer que a gente fique como criança. Ele quer que a gente cresça. E à medida da estatura da plenitude, ou da estatura completa de Cristo, né? Aquele que realmente foi servo. Então, esse é o objetivo de Deus. E isso aí não é com a força do nosso braço, nós sabemos. Isso aí é a vida de Cristo em nós. Cristo sendo, a gente deixando que Cristo vive em nós e cresça em nós, aquilo que João Batista falou. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então, esse aí é o segredo dessa medida da estatura completa, né, de Cristo. E aí, o último versículo lá de João, que João fala o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, realmente, aquilo que está escrito nos evangelhos é apenas uma parte daquilo que o Senhor Jesus fez e também daquilo que ele é. Mas ele é tão grande, ele é tão sem os limites, né? Que nem o mundo inteiro ia caber os livros para a gente poder escrever sobre a vida dele. Então, queridos, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Jesus, aquele que nos ama e aquele que deu a sua vida por nós. Então, realmente, isso aí deve ocupar os nossos pensamentos, isso aí deve ocupar a nossa vida, isso aí deve ocupar tudo na nossa vida, deve ser o ponto central da nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não são os meus problemas, mas é o Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Joyce, por favor. Ainda tem mais um pedacinho sobre Jesus, lá em Apocalipse, né? Ele próprio fala: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse, nós já estudamos um pouquinho de Apocalipse, a gente sabe que Apocalipse não é um livro de horror, mas Apocalipse é uma carta de amor de Jesus para a sua igreja. Ele querendo falar assim: olha, aguenta mais um pouco, porque é pouco tempo. E ele querendo trazer esperança para nós, porque nós não estamos aguardando o caos desse mundo, nós não estamos aguardando a besta, o anticristo, mas nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, queridos, o livro de Apocalipse é um livro muito importante que nós devemos ler, porque é a última carta do noivo para a noiva, né, que é do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E aí, então, ele fala: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele é tudo. E nele contém todas as coisas. E todas as coisas vão convergir no Senhor Jesus Cristo. Tudo, tudo. Então, aqui é mais um motivo para a gente estar estudando sobre isso. E pode passar, Joyce. Então, quando a gente entra nesse assunto, eu hoje cedo estava lembrando disso, era como lá no tabernáculo e no templo também, tinha um pátio externo, que todas as pessoas podiam entrar, levar o seu sacrifício, que naquela época tinha que levar o sacrifício, o cordeiro, ou o novilho, né? Ou as pombinhas, é a parte externa, né? É o átrio. Todos podiam entrar. Tinha uma porta larga lá no tabernáculo, uma porta grande, bem grande. E era uma porta fácil de entrar, né? Era um pano. Mas aí, então, depois vinha o lugar santo. O lugar santo só os sacerdotes podiam entrar. Ali, então, tinha um candelabro, tinha o lugar do incenso, tinha aqueles pães da proposição,
Esse era o lugar santo. Todo sacerdote, mas só os sacerdotes podiam entrar ali. E aí, então, tinha o lugar santo dos santos, que tinha uma cortina pesada, era uma cortina, mas era uma cortina pesada, grossa, e nesse santo dos santos estava a arca da aliança, toda coberta de ouro. Ela era feita de madeira de acácia, mas era coberta de ouro, com os querubins. Nesse lugar, o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. E com o sangue, né? O sangue que foi do animal morto lá do lado de fora. Por quê? Porque se ele entrasse e tivesse algum pecado, ele morria na hora. Tanto que, quando aqueles sumos sacerdotes entravam lá, eles entravam com alguma coisa amarrada, uma corda amarrada no seu tornozelo, porque se acontecesse alguma coisa dele morrer, as pessoas puxavam ele para fora. Era muito sério aquilo ali, porque falava da santidade de Deus, o santo dos santos. Aquela arca mostra a madeira de acácia. A madeira é algo humano. Fala da natureza humana do Senhor Jesus Cristo, porque aquela arca, ela representa o Senhor Jesus Cristo. E então ela era coberta de ouro. O ouro fala, então, da glória de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é humano, ele se tornou em forma humana, mas ele era Deus. E ele é Deus, não é? Então, a gente vê a seriedade ali da santidade de Deus. Mas quando Jesus morreu, aquele véu, então, ele foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Quando ele morreu, isso fala nos evangelhos, que aquele véu foi rasgado. Então, nós podemos ter acesso direto ao Santo dos Santos. Infelizmente, nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós ficamos aquém, antes do Santo dos Santos, nós não entramos nessa presença de Deus, mas nós temos a total liberdade de entrar nessa presença de Deus, porque os nossos pecados já foram perdoados, o Senhor Jesus já abriu esse caminho para nós. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, toda vez que nós orarmos, que a gente entrar nesse Santo dos Santos, toda vez que tivermos comunhão com o Senhor, nós devemos lembrar que isso aí custou o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós fazemos isso hoje, às vezes, com tanta simplicidade, nós fazemos isso hoje, às vezes, de uma maneira, às vezes, até banal, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, mas isso é algo muito precioso, isso é algo muito importante, isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida, que nós podemos entrar nesse Santo dos Santos qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus nos encoraja a entrar, estarmos na presença dele o tempo todo, nessa atitude de oração. Mas isso aí não faz com que a gente trata isso de uma maneira qualquer. Você precisa tratar isso com muita reverência, com muita adoração, né? Porque realmente, se fosse antigamente, não era fácil. Era só o sumo sacerdote que entrava ali. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que a gente possa meditar nisso, que isso possa encher, né, a nossa vida. Então, a nossa fé, queridos, ela não é baseada em doutrinas, ela não é baseada em formas, em rituais, em sistemas, mas ela é baseada em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. A nossa vida cristã, então, ela consiste num conhecimento vivo de Cristo Jesus. Ali, quando a gente participa da ceia do Senhor, ele fala do corpo dele, do sangue dele. Então, aquilo traz vida para nós, aquilo traz força para nós. Então, a nossa vida espiritual, ela está baseada realmente no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé é num conhecimento vivo, não é só o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, eu creio que todos nós temos, né? De como Jesus veio, que ele foi um bebezinho, e aqueles milagres, e aquilo tudo, mas a gente precisa ter um conhecimento vivo, conhecimento do nosso espírito, no nosso coração, tem que ser algo vivo. Então, a nossa paixão, então, deve ser conhecê-lo, conhecer o Senhor cada dia, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Então, que isso possa encher mesmo a nossa vida.
E um irmão escreveu isso aqui, eu achei tão maravilhoso e tão verdadeiro. Ele fala assim: olha, a nossa única necessidade, veja bem, a nossa única necessidade é conhecer melhor a Jesus. E é a única cura para toda a nossa fraqueza. É olharmos para Ele, sobre o trono dos céus, e pedir pela vida celestial que Ele quer nos dar. Todos nós temos fraquezas, queridos. Quando a gente vê a vida do Senhor Jesus, quando a gente vê tudo aquilo que Ele fez por nós, a gente pensa assim, meu Deus, eu não consigo nem entender direito, né? Eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Mas a gente precisa, então, olhar para aquele, parar de olhar para nós e olhar para aquele que está no trono. O livro de Hebreus fala muito de Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado e ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está ao lado do trono de Deus para interceder por nós. Ele vive para interceder por nós. Então, existe um homem perfeito, que é o Senhor Jesus, que está no trono da glória e que está, então, intercedendo por você e por mim, para que a gente possa conhecê-lo mais. Isso aí, então, queridos, isso aí nos traz força. A nossa fé é renovada e a gente traz esperança. Isso aí nos dá, é o alimento para a gente caminhar aqui nesse mundo. É a gente lembrar que existe alguém ali no trono dos céus. E então, essa vida celestial, ele quer derramar sobre você e sobre mim. Quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é exatamente a vida dele que é derramada nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que a gente possa, isso aí possa tomar conta da nossa mente, que isso aí possa tomar conta do nosso espírito e da nossa alma, que isso possa trazer uma alegria e uma paz independente das situações que nós estivemos vivendo. Porque não é só na hora das coisas boas, mas é na hora das coisas ruins também que acontecem na nossa vida, não é? Então, que ele está ali, vamos lembrar disso, que ele está ali, olhar para ele, parar de olhar para nós, olhar para ele. Nós somos cheios de fraqueza. Se a gente olhar para nós vamos desanimar, mas nós devemos olhar para ele, aquele que está sentado no trono. Louvado seja o Senhor por isso. Pode passar, Joyce, por favor. Então, nós vamos começar então, vendo que existem muitas profecias sobre Jesus Cristo, e praticamente todas foram cumpridas, ainda não foi cumprida só da segunda volta dele, mas todas as outras foram cumpridas, literalmente. Eu coloquei só algumas. Alguém abre lá para nós, bem rapidinho, Números 24, 7. Outra pessoa já abre em Gênesis 3, 15, outro já abre. Todos esses versículos que estão aí, vocês devem estar vendo na tela. Abre aí para nós, para a gente poder ler isso aí. Essa profecia lá de Números 24, 7, alguém achou? Lê para nós, por favor. Vamos, meninas, tira do mudo e lê. Números 24, 7. Águas jorrarão de seus baldes e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. É esse mesmo? Ah, eu acho que eu errei aí, acho que é 23. Sério que é isso? É a profecia de Balaão. É 23, então, dona Raquel. Então, peraí. Eu acho que eu coloquei errado. No 23. Números 24, 7. Espera aí, só um pouquinho. É quando ele fala que a estrela de Jacó. Essa profecia de Balaão. Não, é 24, 17, gente. Ficou faltando um aí. 17. 24, 17, por favor. Eu Pode ler? vejo, mas não Pode ler. é essa? É essa aí.
Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Olha bem, esse pano de fundo, talvez as irmãs conheçam, só para a gente lembrar. Balaão, ele era um profeta gentio, ele era um profeta, ele era um adivinhador, ele não era uma pessoa de Deus. A gente sabe dessa história dele bem. O povo de Israel estava assim, para entrar na terra prometida, e eles estavam acampados ali em Moabe, né, ali perto, para poder entrar em Jericó. Foi antes deles entrarem, né, em Jericó. E acontece que o rei lá de Moabe, ele ficou com muito medo, que todos aqueles reis de Jericó, de tudo ali, eles sabiam tudo que tinha acontecido para trás. E eles sabiam que Deus estava com esse povo de Israel. Então, eles estavam com medo, porque eles sabiam que eles seriam derrotados. Raabe lá falou com os espias: olha, nós sabemos que o Senhor está com vocês, que vocês vão conquistar essa terra. Olha bem, porque Deus já tinha falado isso. Então eles estavam morrendo de medo, mas o povo de Israel também estava com medo, porque era uma terra de gigantes e eles não eram preparados para a guerra, mas Deus já tinha prometido aquilo, né? Então já era só eles tomarem posse. É o que acontece na nossa vida. Deus já prometeu várias coisas na palavra dele, mas a gente não toma posse por causa da falta de fé, porque a nossa fé, né, é rasinha, né? E aí, então, aquele rei de Moabe pede a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus fala com Balaão: Balaão, você não vai, porque aquele povo é abençoado. É interessante a gente notar, queridos, que Deus ele se revela a Balaão, embora Balaão fosse um necromante, vamos dizer assim, tanto que a gente vê que depois ele foi morto também, junto com o povo. Deus manda matar Balaão e o rei que foi contratar ele. Mas ele insiste com Deus e ele vai, e foi quando aquela mula fala, né? Ele não vê, mas a mula fala, mas ele vai. Mas quando ele chega lá, Deus não permite que ele amaldiçoe o povo de Israel. E é interessante porque ali atrás, ele fala assim, olha, no 24, no 23, 21, Balaão abençoando o povo, fala assim, olha, o povo de Israel, ele fala assim, olha, não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Isso é uma coisa tão linda, queridos. Por quê? Porque o povo vinha pecando, o povo vinha fazendo um tanto de coisas que Deus já tinha irado contra ele, já tinha matado um tanto, mas Deus fala para Balaão, olha, não vejo iniquidade em Israel, porque eles estavam cobertos, Deus tinha coberto o pecado deles. Então, veja bem, isso aqui é uma figura muito importante, que o inimigo, ele nos acusa diante do trono de Deus. Mas Deus fala, não vejo pecado neles, porque nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Não que Deus não vá tratar do nosso pecado, é claro que ele vai tratar do nosso pecado. Mas Deus, ele realmente, ele nos cobriu, né, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para você e para mim, ele vê o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não somos fulminados com os nossos pecados. Então, Balaão falou isso aqui, e depois, então, ele fala essa profecia, uma das profecias, não sei se a gente pode dizer uma profecia mais linda, mas é uma profecia tão maravilhosa, que ele fala, olha, vê-lo-ei, mas não agora. Isso, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. Então, eu fico pensando como que Deus colocou aquelas palavras na boca de Balaão, que era como se fosse aquela jumenta, né? Porque ele não tinha nada a ver com Deus, ele era um necromante. E ele tentou amaldiçoar o povo pelo menos 3 vezes, mas Deus não permitiu. Então, essa é uma profecia muito linda. E os irmãos, os eruditos, estudiosos, falam que eles creem que os magos também vieram do Oriente, eram gentios também, eram adivinadores também. Mas por causa dessa profecia, quando apareceu aquela estrela diferente, eles atinaram, olha, o rei nasceu. E eles foram lá, então, adorar Jesus.
Eu não sei se isso é sim ou não, mas os eruditos falam isso, que é por causa dessa profecia de Balaão. Então ele fala, olha, uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro. O cetro fala do reinado, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, a profecia do Senhor Jesus. Alguém está falando alguma coisa aí? Vamos ver Gênesis 3:15, então, agora, se alguém achou. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês podem interromper, tirar do mudo e interromper. Gênesis 3:15. Isso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós conhecemos bem essa profecia, é a primeira profecia na Bíblia. Nós já estudamos sobre a lei da primeira menção, foi até a Márcia, né, que nos ajudou com isso. Então, é a primeira profecia do Senhor Jesus Cristo, né, que realmente ele ia esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente ia ferir o calcanhar, porque aí dizia da morte dele na cruz, né? Ele ia precisar morrer na cruz, para que essa profecia fosse cumprida. E alguém, então, acha para nós, Gênesis 12:3. E já vai abrindo aí outra pessoa, Deuteronômio 18:15 e Atos 3:22, por favor. 12:3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso. O que Deus estava querendo dizer? Que através da família de Abraão, da descendência de Abraão, ia nascer o Salvador, que é o Senhor Jesus. Nós sabemos, então, que Deus separou Abraão para que, através de Abraão, então, viesse o Jesus, que são os judeus, são os israelitas, né? Vieram todos de Abraão. Então, através da descendência de Abraão, toda a terra seria abençoada. Aqui, Deus já estava falando sobre nós, os gentios, que não seriam só os judeus que iam alcançar a salvação, mas toda a terra, todos os gentios, todos os povos, que o Salvador viria. Por que Deus precisava de separar um homem, uma família? Deus separou um homem, depois Deus separou a família de Jacó, que Jacó era neto de Abraão, né? De onde vieram as tribos de Israel. Então, Deus separou esse povo de Israel. Porque Deus colocou, então, a palavra dele na mão desse povo. Nós temos a Bíblia hoje porque ela foi escrita pelo povo de Israel. Deus se revelou ao povo de Israel. O povo de Israel era para ser testemunha de Deus aqui na terra. Tanto nós já lemos, quando o templo foi construído, o Salomão falou assim, olha, para que quando as pessoas do mundo todo vierem aqui, ouvirem feito conosco, que eles possam crer no Senhor. Assim como a igreja hoje é o testemunho de Deus aqui na terra. Deus se revela, queridos, aqui na terra, através de nós como igreja. Nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a palavra dele. Então, por isso que Deus escolheu um povo, uma pessoa, uma família e o povo de Israel, para ele revelar a palavra dele. Por quê? Porque então nós temos essas profecias todas, aquelas todas em Isaías que foram feitas, né? Que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e tantas outras profecias, por exemplo, Miqueias fala que Jesus ia nascer em Belém, e assim por diante, que ele ia viver em Nazaré, que iria ser chamado Nazareno. Então, queridos, Deus foi revelando a palavra dele, ele precisava de ter um povo que guardasse essa palavra dele, e esse povo foi o povo de Israel. Então, todo o povo da terra é abençoado através da vida de Abraão, porque Jesus veio de Abraão. Alguém lê, então, Deuteronômio 18:15, e esse texto de Atos... Oi, pode falar, Neide. Deus escolheu Abraão por ele ter alguma coisa de especial, ou justamente o contrário, por ele ser um homem comum e igual a gente? Olha, Abraão era um homem comum igual a gente, mas na realidade eu não sei responder isso para você. Deus escolheu ele. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que era um lugar cheio de ídolos.
Lá tinha tantos ídolos, que a gente não tem nem ideia, mas era um povo muito desenvolvido. Mas Abraão, eu não sei, ele teve uma revelação de Deus mesmo. No meio daquele tanto de ídolos, ele viu que existia um Deus. Um Deus. Certo. E eu acredito que Deus realmente, ele conhecia a índole de Abraão, o coração de Abraão. Sim. Então, ele falou com Abraão, Abraão, sai daqui e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. Então, a gente vê que Abraão realmente ele tinha um coração voltado para Deus, porque ele é chamado amigo de Deus, e ele tinha uma fé. A gente viu que uma da primeira menção que a Márcia também falou, que fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ele creu, ele não tinha nenhum filho, ele não tinha condição de ter filho, ele já estava velho, mas Deus falou com ele e ele creu. Isso aí ele já tinha saído lá daquela terra, né? Então, a gente vê realmente que Abraão tinha um coração diferente. Agora, Neide, eu não sei dizer para você se Deus escolheu ele porque ele assim, ou se Deus tornou ele assim, certo? Tá, mas o que você falou já explicou bastante. Eu acho que é por isso mesmo. Eu As acho que qualidades dele, né? E pelo que estava em torno dele, na vida dele. era diferente. Ele tinha uma fé, uma confiança em Deus realmente diferente. Ali, por exemplo, quando ele precisou separar de Ló, que era o sobrinho dele, ele falou com Ló assim, não, você pode escolher a terra que você quer. Abraão tinha o direito de escolher. Ele era o mais velho. Ele que tinha trazido Ló com ele. Ló tinha dependido dele. Mas ele abriu mão daquilo ali. Aliás, ali é um lugar que a gente vê um princípio de escolha, vamos dizer assim. Abraão deixou o Ló escolher primeiro. Então, tem muitas coisas na vida de Abraão. Ele fez coisas erradas também, sim, ele mentiu, falou que Sara era irmã dele, não era, etc. Mas, como nós também, né? Mas ele realmente era uma pessoa diferenciada. E a partir dele, então, Deus formou essa nação, essa grande nação de Israel. Então, ele não tinha filho nenhum, estava com 100 anos, e Deus falou com ele, olha para o céu, as estrelas do céu, olha para a areia do mar, se você puder contar, assim vai ser sua descendência. E ele creu, ele não tinha filho nenhum. Já pensou uma coisa dessa? Então, foi importante. Alguém, tá bom? Mas mais ou menos isso. Deuteronômio 18:15. Alguém lê para nós, por favor. 18:15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Isso. Então, aqui Moisés já estava falando mesmo de Jesus, né? E aí, quando chega lá em Atos 3:22, citando essa mesma profecia. Pode ler para nós, Pedro, citando essa mesma profecia. Atos 3:22. Estou achando aqui. Atos 3:22. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Aí, então aqui Pedro ele está citando aquela profecia que foi feita lá atrás. Existem muitas profecias. Talvez durante o nosso estudo a gente vai vendo algumas, né? E como foi tudo cumprido, queridos. A palavra de Deus é assim maravilhosa e cumprida assim, literalmente. Que coisa linda, né? É uma palavra que a gente pode confiar. Ela é eterna e Deus cumpre mesmo, né? É tão lindo a gente ver esse cumprimento dessas profecias, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, nós vamos ver sobre o mistério da encarnação. Aqui já está falando que é um mistério, né? É um mistério. Então, veja bem, a encarnação é a manifestação de Deus em forma humana. Tem muitos versículos aqui, até, queridos, a Cristiane até deu a ideia de eu já passar uns versículos no nosso grupo, que você já deixa marcadinho na Bíblia, para a gente já agilizar, né, a nossa aula aqui. Vai ter um bocado de versículos que são importantes a gente ler. Alguém abre lá Filipenses 2,
de 5 a 11. Então, a encarnação, então, é a manifestação de Deus em forma humana. Filipenses 2, 5 a 11. Pode ler. Desculpa. Pode ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou de sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Desculpa, gente. Amém. Glória a Deus. É um texto muito lindo mesmo, né? E lá em João 1,14. É um texto muito maravilhoso, é um texto para a gente meditar o resto da vida, né? E não conseguir chegar na plenitude dele. Alguém abre para nós aí, João 1,14, por favor. Assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja bem. Então, esse texto que a Márcia leu antes, e esse agora também que a Claudinha leu, está falando que realmente o Senhor, ele é Deus. Mas ele não julgou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. E aqui João fala, olha, ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós. E nós vamos ver que realmente Jesus nasceu como um bebezinho, era a maneira correta dele poder entrar aqui na Terra, porque a gente vê que os demônios, eles tomam a forma de uma pessoa, certo? Eles entram numa pessoa. Porque tem um versículo lá em Salmo que fala que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, todo mundo, para poder entrar nessa terra, tem que ser através do nascimento. Através da semente do homem e do óvulo da mulher, certo? Mas com Jesus foi diferente, porque ele nasceu sem pecado. Agora, eu não sei se as irmãs vão achando aí para mim. Oi, você ia falar alguma coisa? Vão achando aí para mim João 1 e 2, Colossenses 1, 13 e 20 e Hebreus também. De vez em quando eu fico pensando, meninas, o seguinte, veja bem, quando Jesus veio aqui na Terra, lá em Gálatas fala que foi na plenitude dos tempos, foi no tempo certo que Deus preparou a Terra para receber Jesus. Mas vocês já pensaram que naquela época não tinha luz? Naquela época não tinha água encanada. Naquela época não tinha ar-condicionado. São coisas bobas. Mas o Senhor Jesus, ele se sujeitou a essas coisas todas. Ele veio da glória, ele veio do céu, ele não precisava passar calor, ele não precisava passar fome, ele passou fome. Ele não precisava ser humilhado, assim, de não, às vezes não poder tomar um banho naquele lugar poeirento, não tinha asfalto também não, vocês já pensaram nisso? Provavelmente as camas eram bem desconfortáveis, e assim por diante. Isso é uma coisa tão rasa, tão boba, de tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. Mas se a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu não vou em tal lugar assim, não, porque lá é muito desconfortável, né? Ali não tem isso, não tem aquilo. Então, você vê como que nós somos, nosso coração ainda é orgulhoso, vamos dizer assim, né? Isso aí é uma coisa tão pequenininha, perto de tudo aquilo que o Senhor deixou. Ele deixou a glória dele, ele deixou ali tudo que ele tinha, né? Ali com os anjos sendo servido, e a gente não consegue nem imaginar. Alguém lê João 1 e 2 para nós, por favor? no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele Isso, existia no princípio com Deus. isso. Olha bem, gente, esse início de João, ele reporta antes de Gênesis 1, porque Gênesis começa assim também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que João fala que Jesus estava no princípio com Deus, antes de todas as coisas serem criadas. E tudo foi criado por meio dele, para ele, por intermédio dele. Então, esse início de João fala que Jesus é antes de todas as coisas. Colossenses 1, 13 a 20. E Hebreus 1, de 1 a 4. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, tanto as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aleluia, que texto maravilhoso isso aí, né, gente? A gente viu que ele, então, todas as coisas convergem para o Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas, ele criou tudo. Foi tudo criado por meio dele e para ele, né? Aleluia. E Hebreus 1, de 1 a 4, por favor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, é até o 4, né? Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. E então, a gente viu, então, que no princípio era Deus, ele é um com Deus, e esse verbo, então, que criou todas as coisas, ele existia antes de tudo e tomou sobre si a forma humana. O seu nome, então, é Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que está olhando para nós, aquele que nos resgatou pelo sangue dele, né? E Efésios, alguém abre Efésios 1, 4 e 5 e 1 Pedro 1, 19 e 20. Então, gente, como eu falei, o conceito da encarnação, esse conceito ele foi criado, não sei se a gente pode dizer criado, ele foi concebido na mente do Senhor antes da fundação do mundo, não foi algo que Deus resolveu fazer depois do pecado. Deus já sabia o que iria acontecer. Nós não entendemos isso, porque Deus podia ter acabado com tudo, ter feito tantas coisas, né? Mas não foi assim. Porque, veja bem, alguém disse o seguinte, que os anjos, os seres celestiais, eles conheciam o poder de Deus de criação, mas eles não conheciam o amor de Deus, que foi revelado por nós, né? Porque os anjos mesmo, eles conheceram assim, o amor, a misericórdia de Deus, foi quando isso foi derramado na raça humana, né? Então, alguém abre para nós e lê Efésios 1, 4 e 5, e 1 Pedro 1, 19 e 20. Efésios 1, 4, 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade.
Olha bem, gente, o que isso aí fala ao nosso coração? Isso aí tem que tocar nosso coração com profundidade. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Escolheu você, Joyce, Cláudia, Márcia, a mim, a Cristiane, a Vera, cada um, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Deus nos escolheu a nos amar. E Deus nos escolheu, isso é muito tremendo, queridos. Isso aí tem que trazer algo no nosso coração diferente. E 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Olha bem, antes da fundação do mundo, vocês estão vendo que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Então, essa encarnação, então, ela foi planejada antes da fundação do mundo, antes do pecado. E a encarnação, então, é um mistério. O que é um mistério? O mistério é algo que está no coração de Deus, é algo que precisa ser revelado. Mas, mesmo sendo revelado, a gente conhece muito pouco disso aí. É um mistério, realmente, que a gente não tem o conhecimento total, a gente não consegue ter um conhecimento total disso, porque a nossa mente é muito limitada, mas isso aí precisa transformar a nossa vida, querido, isso aí precisa dar força a você e a mim, certo? É uma coisa muito importante. A nossa fé, né, que estiver em Deus, nós vamos conseguir. É isso mesmo. É isso aí, a nossa fé está baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós esperamos, né? Isso. É aquilo que nós esperamos e aquilo que já aconteceu na nossa vida e na nossa salvação também. Então, Filipenses também nós já lemos, né, sobre esse mistério. Pode passar, Joyce, por favor. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele se esvaziou de si mesmo, ele não se esvaziou da sua divindade, não tinha jeito ele deixar de ser Deus. Mas, porque ele é um Deus Emanuel, Deus conosco, isso é importante a gente pensar nisso aí, queridos. Ele se despojou da forma de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que ninguém viu a Deus e não morreu, não tinha jeito. Havia a glória de Deus. Nós não conseguimos ficar vendo a glória de Deus nesse corpo, nessa situação que nós estamos, né? Mas Jesus, então, assumiu a forma de servo, um escravo de Deus. Nós já lemos um salmo quando fala ali que ele queria as orelhas fossem furadas. Eu já expliquei sobre isso, né? Que era o escravo que, mesmo ele tendo liberdade, ele não queria sair como liberdade, mas ele queria continuar ali com o seu dono. Então, a orelha dele era furada, era um sinal que tinha que ele estava ali por livre e espontânea vontade. Então, isso aí é o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando Deus criou o homem, era para o homem estar nessa situação de servo de Deus. O homem deveria ter comido a árvore a árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, era essa situação que era vontade de Deus que a gente tivesse. Mas, infelizmente, o homem se rebelou. Vocês lembram que a serpente falou com Eva, não, você come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que você vai ser igual a Deus. Então, foi o mesmo pecado de Satanás. Então, o homem se rebelou contra Deus, querendo ser independente, querendo ser igual a Deus. E isso, querido, está na índole dos homens até o dia de hoje. Os homens acham que são suficientes em si mesmos, eles não precisam de Deus. Então, isso é muito triste, mas Jesus veio como homem perfeito, como servo de Deus, como escravo de Deus. Ele tomou a forma humana. Então, ele continuou sendo Deus, mas, veja bem, ele esvaziou da sua glória. As pessoas podiam olhar para ele, as pessoas podiam tocar nele, não é? Ele se esvaziou da sua onipotência. Ele tinha poder, sim, para curar, mas aquele foi o poder que Deus deu para ele, porque, inclusive, ele fala... Alguém já vai abrindo aí João 5,19, João 8, esses versículos que estão aí, por favor. Deus é que falava que só podia fazer aquilo que via o Pai fazer.
Ele esvaziou da sua onipresença. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava lá na Galileia. Quando ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. E ele também se esvaziou da sua onisciência. Vamos abrir esses versículos aí para a gente ver. Então, ele, por livre e espontânea vontade, ele se limitou à nossa carne, à carne humana, mas sem pecado algum, né? Leia aí para nós, rapidinho. João 5,19. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Isso. Estão vendo? Agora, João 8,28b. E alguém já vai abrindo Mateus 24:36. Oito, 28. B. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Isso. Agora, Mateus 24:36. E Filipenses 2:7b e 8. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha bem, aqui Jesus está falando ele como filho, como homem. Ele não sabia, apenas o Pai sabia a hora que ele ia voltar. Esse texto de Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, né? E Filipenses nós já lemos, mas vamos ler de novo. Filipenses 2:7b e 8. 2:7b. Isso. Perdi. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, queridos, a gente vê então que realmente isso é um mistério. Ele continua sendo Deus, não tem jeito dele deixar de ser Deus, mas totalmente limitado na forma humana, né? Pode passar aí, Joyce. É um mistério mesmo, mas é algo que a gente vê que é demonstrado assim, um amor de Deus, né? Pode passar o slide. Nós já estamos terminando, porque está passando um pouquinho do nosso tempo, mas nós já estamos terminando essa parte. Então, veja bem, a encarnação, ela mostra o grande amor de Deus por nós. 1 João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, é esse? 1 João. Não é primeiro? Primeiro João. Primeiro é 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém. Olha bem. Então, essa encarnação mostra o grande amor de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para que a gente fosse filhos de Deus. Oh, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. O que nós queremos mais além disso, irmã? Né? Que coisa linda, isso deve encher o nosso coração. E a encarnação, então, mostra o sentimento, nós já vimos isso do Senhor Jesus, o sentimento de humildade, o sentimento de servo, ele se humilhou. Na cruz, ele foi esbofeteado, ele foi ridicularizado, ele foi cuspido. Meu Deus do céu. É muito triste a gente ver isso, mas ele se humilhou, ele não precisava disso, queridos, mas ele fez isso por causa de nós, né? Então, a encarnação, então, mostra o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que envolveu Maria com a sua sombra, e ela engravidou. Alguém abre lá Lucas 1:35. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo poder que habita em nós. O Espírito Santo habita em você e habita em mim. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, foi ressuscitado, ele falou com os discípulos, olha, esperem em Jerusalém, aguardem até vocês serem batizados com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no tempo de Pentecostes. E de lá para cá, o Espírito Santo habita em todo aquele que crê
no Senhor, habita, ele não vem e sai, porque antes de Jesus, o Espírito Santo vinha e se retirava, mas depois daquilo ali, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Lucas 1:35, alguém abre Atos 1:8 e Filipenses 3:10. Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. É o mesmo poder. E Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, aqui está falando para o conhecer, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso é aquilo que está em nós, é esse poder que está em nós, que é o Espírito Santo. Eu acho que esse é o último slide, né, Joyce? Sim. Então, queridos, olha, isso aí é algo, é importante que a gente medite, né, nesses versículos, medite nisso maravilhoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo maravilhosa. Isso aí é que vai encher o nosso coração e a nossa vida, que vai trazer transformação no nosso entendimento. Então, isso é algo muito importante. O Senhor quer, vontade dele, que a gente venha conhecer o Senhor Jesus Cristo cada dia mais, cada dia mais. Que o Senhor realmente possa ter misericórdia de nós, possa nos ajudar nesse caminhar, que seja um caminhar realmente cada dia mais juntinho do Senhor, assim como Enoque, né? Lembra que Enoque andava com Deus e ele foi andando até ir embora com Deus, de tanto que ele foi andando junto com Deus. Que assim possa ser a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, então, para terminar esse período. Alguém ora aí para nós, por favor, tire o seu microfone do mudo. Ó Deus, nós te agradecemos. Isso é maravilhoso, Senhor. O Senhor ter deixado essa palavra para nós, Senhor Deus. Que na multiforme sabedoria de Deus, nós pudéssemos conhecer mais do Senhor, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa hora e que muitas outras que virão, nós possamos nos aplicar, Deus, cada dia mais, em entender o teu propósito, a tua graça e a misericórdia tão grande que foi usada na vida do Senhor por nós. E por isso hoje nós estamos alegres, Senhor, de conhecer o Senhor. É maravilhoso. E nós agradecemos, ó Deus, pela vida das irmãs que estão conosco, pela Raquel que nos ensina, nos ajuda. Nós agradecemos que o Espírito Santo está no nosso meio. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Obrigada. O Senhor abençoe cada uma, viu? Eu vou passar depois os textos para a gente ler e talvez vou colocar também os versículos, né, para a gente achar, deixar marcadinho na Bíblia para adiantar. Eu acho que esse é bom, né? Então, que o Senhor abençoe a cada uma. Tenha um bom fim de semana. Beijo, tia. Beijo grande. Obrigado, beijo. gente. Obrigado, meninas. Obrigada Tchau, a pessoal. vocês.